pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o tema de hoje é um tema bem diferente dos outros vídeos, porque o tema de hoje não é nenhum conteúdo que eu tenho dado nas disciplinas, mas sim como você deve responder perguntas discursivas. Por que eu resolvi fazer este vídeo? Bom, corrigindo algumas provas no bimestre passado, eu comecei a observar algumas coisas que os alunos escreviam, alguns erros que eles cometiam, e aí quando a gente vai devolver a prova, eu acabei percebendo que, poxa, o aluno não é que ele não sabia o conteúdo, é porque por algum motivo ele acabou cometendo algum desses erros que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo, e a resposta acabou ficando difícil de eu conseguir compreender o que é que o aluno estava querendo dizer. Então, neste vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho de algumas dicas super valiosas que ajudarão você a escrever nas suas provas que tenham questões discursivas. A primeira delas é o seguinte: descubra o que é que o professor está perguntando naquela questão. Parece bobo, mas não é, e eu vou dizer por quê. Alguns professores gostam de fazer questões assim. Tem lá o enunciado, e aí vai dando enunciado, e no final faz a pergunta. Só que o enunciado, ele não faz parte da pergunta. Você não vai responder alguma coisa sobre o enunciado. Neste exemplo, o enunciado serve apenas para contextualizar o aluno no que será perguntado, ou seja, é como se fosse uma introdução ao tema, um resumo do que já foi falado. Para que nós, professores, costumamos fazer isso às vezes? Que é para você poder lembrar do assunto. Às vezes a gente fala, olha, o assunto, isso. Aí vocês falam, professora, eu tava enrolando, porque a pergunta não tem nada a ver com isso. Não tem. A gente usa aquele texto para poder contextualizar a pergunta, para você lembrar do que você estudou, de onde o professor está tirando aquela questão, de que conteúdo, de que área que ele está tirando aquilo. Então, quando você vê um enunciado com um monte de coisa escrita, primeiro pensa, aquilo é uma introdução ao assunto ou a pergunta é sobre aquele tópico? Então, primeiro tipo de prova, primeiro tipo de pergunta é quando tudo que está escrito no enunciado é apenas uma contextualização. E aí, no final, o que é que o professor realmente perguntou é ali, geralmente, a última frase. Então, você precisa grifar para você não perder o foco de qual foi realmente a pergunta do professor. Uma segunda tipo de pergunta é aquela em que você precisa usar o enunciado para poder responder. Então, às vezes, o enunciado é um trecho de um livro, é alguma coisa, entre aspas, que um autor falou, ou é uma figura, ou é uma charge, ou é um gráfico. Então, você também precisa identificar se o que o professor está perguntando você consegue encontrar exatamente ali em cima, no enunciado, tá bom? Então, primeira dica, descubra qual é a pergunta e se o enunciado é só uma contextualização ou se o enunciado vai te ajudar a responder a pergunta se você tem que procurar a resposta no enunciado mesmo, tá bom? A segunda dica é o seguinte, você lê o enunciado e aí no final o professor pede, explique para mim quais são os 3 tipos de estudos de validade. Na mesma hora você já lembra validade de conteúdo, validade de critério e validade de construto. Então o que é que você faz? Antes de você começar a responder, você escreve a lápis do lado conteúdo, critério, construto. E aí sim, depois que você escreveu ali do lado, você vai discorrendo a resposta. Por que isso? Porque às vezes, enquanto a gente está lá escrevendo a resposta, putz, a gente esqueceu daqueles 3 itens que a gente tinha lembrado. Porque a gente ficou tão envolvido ali na resposta que a gente esqueceu. Então, essa dica é muito valiosa. Escreva ali no cantinho tópicos, uns temas ou só palavras-chave de toda a resposta para que quando você esteja lá escrevendo e intertido com toda a sua elaboração. Você não esqueça de todos os tópicos, tá? Essa é a segunda dica. Terceira dica.
Cuidado para você não escrever na resposta o que o professor já te disse no enunciado. Eu vi muito isso enquanto eu estava corrigindo as últimas provas. O aluno via, vai, escrevia, aí eu pensava, nossa, tá no assunto, mas não foi o que eu perguntei. Aí quando eu li o enunciado, poxa, tudo que eu já disse no enunciado, que era só para o aluno relembrar do conteúdo, ele foi lá e respondeu. Resultado, tive que dar errado, porque o aluno não respondeu a questão e tudo que ele escreveu eram informações que eu já tinha dado no enunciado. Então você tem que responder alguma coisa diferente daquilo que o professor já falou, tá? Parece uma dica boba, mas os alunos fazem bastante isso. Então tome cuidado para que você não faça também. A quarta dica é em relação à estrutura do seu texto. Eu vejo muitos alunos escrevendo, por exemplo, frases enormes, mas assim, frases de 5 linhas, 6 linhas, ou então uma resposta de 12 linhas sendo uma única frase. Eu vi isso na última prova. Então, tome cuidado. Faça frases não muito curtas, mas também não pode ser uma resposta inteira com uma única frase. Então, construa uma ideia, ponto. Construa outra ideia, ponto. Pode usar ponto e vírgula, mas cuidado com a estruturação da frase, tá bom? E aí, você vai compondo sua resposta com várias frases, porque assim, se você não fizer isso e não tiver esse cuidado, o professor vai ficar com dificuldade de entender o que você quis dizer, tá? E como eu costumo falar para os meus alunos, eu não posso corrigir uma prova baseado no que você quis dizer. Eu tenho que corrigir baseado no que você efetivamente escreveu. Então, cuidado com o português. Bom, a próxima dica é em relação à escrita. Não que a gente realmente desconte ponto por erros de português. Se bem que muitos professores descontam, eu tive professores que descontavam e às vezes eu fico com vontade de descontar também, mas acho que eu não desconto não. Mas tenham cuidado, porque alguns erros de português fazem com que o professor preste tanta atenção naquele erro que você cometeu e aí ele fala, nossa, não, o aluno não respondeu a pergunta, mas porque por conta dos erros sua escrita ficou tão confusa que aí o professor acaba não considerando. Então, erros do tipo, todos os verbos que você colocar no infinitivo, coloque o R. Então é conversar, analisar, responder, parecer. Não esqueça de colocar o R no final. Na fala, a gente às vezes não fala o nosso R, mas na escrita precisa escrever sim. Outra coisa que acontece bastante é, às vezes, o aluno, no nervoso da prova, esquecer de conjugar os verbos. Então, o que está no singular, você põe para o singular. O que está no plural, ponha no plural, tá bom? Sexta dica. Cuidado com algumas palavras. Principalmente as palavras que indicam contradição. Então, por exemplo, embora, no entanto, apesar, contudo. Essas palavras indicam contradição. Ou seja, se você estava escrevendo uma coisa antes e você escreve contudo, significa que a ideia que você vai pôr depois é contrária à ideia que você já citou antes. E o que eu vi bastante nessas últimas provas foram alunos usando essas palavras, como embora, no entanto, contudo, e ele não queria expressar contradição, ele queria complementar a mesma linha de raciocínio. Então, cuidado, porque isso faz com que a sua resposta inteira, ela fique sem sentido, ela fique sem lógica. Então, tomem cuidado com isso quando for escrever a sua questão discursiva. E por último, depois que você já seguiu todas essas dicas, é fundamental que você se certifique de que você realmente respondeu o que o professor pediu, tá? Muitas vezes a gente coloca na prova, cite tantos exemplos, ou cite 3 exemplos. O aluno coloca só um exemplo, só 2 exemplos. E não porque ele não sabe o outro exemplo, mas porque ele não prestou atenção que o professor estava pedindo 3. Ou então quando o professor escreve, discorra sobre tal fato. Não basta você simplesmente citar que a coisa aconteceu, você precisa explicar. Então quando tá discorra, explique, justifique, você precisa escrever, tá?
Então, a última dica é: se certifique de que você realmente respondeu o que o professor pediu, ok? Eu tenho certeza que com essas dicas vocês se sairão muito melhor nas próximas provas discursivas, tá bom? Então, curta o vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com todos os seus amigos e não se esqueça de voltar aqui depois para contar o quanto que este vídeo te ajudou a tirar uma boa nota na prova, tá bom? É um prazer ter vocês por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!